Esta coleção de vídeos, intitulada Santo de Casa, homenageia personalidades cearenses que se destacaram por suas atividades na pesquisa científica, na inovação tecnológica ou na formação de novos valores. Este projeto é uma iniciativa da Seara da Ciência, órgão de divulgação científica e tecnológica da Universidade Federal do Ceará, com patrocínio do CNPq e em parceria com a FUNCAP. Francisco José de Abreu Matos nasceu em Fortaleza, em 1924, e se formou em farmácia pela Faculdade de Farmácia e Odontologia do Ceará, em 1945. Foi professor da UFC e dedicou toda a sua vida acadêmica ao estudo das plantas medicinais. Criou o projeto Farmácias Vivas, hoje presente em diversos lugares do Ceará e do Brasil. Esse projeto foi o primeiro programa de assistência social farmacêutica, baseado no emprego das plantas medicinais. Por esse trabalho, conquistou o reconhecimento nacional e internacional. Essas plantas que o senhor cultivou, estudou, não só farmacologicamente falando, mas, enfim, qual delas, ou quais delas, o senhor acha que assim, teve um maior sucesso, assim, que chegou a fitoterápica a ser fabricado por outras empresas, enfim, que deu um resultado assim, vamos dizer assim, quase comercial a outras empresas? Uma planta que realmente saiu desde a primeira coleta, né, feita no campo. Me lembro que a gente estava trabalhando no programa de plantas aromáticas. Aí eu sabia que verbenáceas, labiadas, etc., anacardiáceas eram plantas que têm óleo essencial. Mas quem conhecia se era verbenácea, labiada, era ele, né? Eu sabia que tinha, mas ele é que ia dizer onde é. Aí eu me lembro que a gente ia passando, ele disse, olha, aquele conjunto ali é só de verbenácea. Aí chegamos lá, era a Lípia sidoides, né? Que a gente não sabia ainda o que era. Sabia que era uma lípia e que era fortemente aromática. Então essa planta veio, inclusive nós conseguimos plantar lá no Horto de Plantas Medicinais, foi feita a análise. Eu me lembro como se fosse hoje, meu Deus, na hora que chegou a análise, os químicos olharam indiferentemente o resultado. Tem isso, tem aquilo. E eu olhei, puxa vida, que coisa fantástica. A planta tinha uma quantidade de timol enorme. E eu me lembrei, inclusive, do meu tempo de estudante de farmácia, onde o professor dizia, o timol é um antisséptico muito poderoso. O seu índice fenólico é 20, né? E o que é o índice fenólico? O fenol é considerado o padrão dos antissépticos e ele é 20 vezes mais potente do que o fenol. Eu digo, pronto, estou com uma fábrica de antisséptico aqui na minha casa, aqui dentro do Horto Planta Medicinal, isso aqui. Então, incluí, né, ainda me lembro, quando eu falei para o professor Afrânio que aquilo iria ser um sucesso, ele disse, não, esquece porque timol é produzido industrialmente por síntese. Ah, bem. Aí continuou, apareceram novos trabalhos, o óleo essencial foi levado para a França, foi estudado, determinado uma série de propriedades extremamente favoráveis. O professor que orientou a tese de lá propôs, inclusive, uma associação com a Universidade Federal do Ceará para lançar um produto internacional com essa planta. Não houve resposta da Universidade Federal do Ceará. E as coisas prosseguiram e o pessoal da Escola de Agronomia, pessoal de fitotecnia, né, se interessou muito por isso e começaram a fazer trabalhos fitotécnicos. E fizeram toda a fitotecnia da planta de Lípia sidoides. Por contato que eles tiveram com a empresa norte-americana de cosméticos, a Aveda, eles propuseram e conseguiram o apoio, que era produzir óleo essencial para a Aveda, óleo essencial dessa planta. E receberam um apoio muito grande, construíram, sob a orientação deles, uma fábrica de óleo essencial lá em Horizonte.
E tem um contrato de fornecimento que eu não sei se está acontecendo ou não, né? Porque o trabalho agora já não é meu, é um trabalho industrial, de 600 litros de óleo. A gente diz, poxa, mas 600 litros de óleo não vale nada, né? Eles conseguem tirar 3%, né, da planta. Então, quer dizer, 97% da planta é sobra. Então, 3%, quando você fala em 300, 600 litros, é realmente muita coisa. E ele está fornecendo esse óleo para essa empresa que, naturalmente, eles vão transformar em algum aditivo de alguns cosméticos que ele tem. Tem uma atividade antisséptica muito grande. Além da Lípia Sidoides, que é o alecrim-pimenta. É, o alecrim-pimenta. Também até com a presença da doutora Glaucia aqui, eu posso arriscar que, além dessa planta, a aroeira do sertão é outra menina dos olhos também? É, também. Inclusive, eu orientei a dissertação de mestrado e a tese de doutorado da Meiriane. Foi minha aluna, mas hoje é a doutora Meiriane, já com seu doutorado. Uma das plantas, que é uma planta muito interessante, porque essa planta ela foi introduzida na medicina popular pelas mulheres. É a chamada aroeira do sertão. Praticamente, eu acho que raríssimas mulheres nesse país, nesse Nordeste, ainda não utilizaram a aroeira do sertão durante o pós-parto, como material cicatrizante. Então, esse trabalho foi feito, foi totalmente confirmada a atividade, não só, e engraçado é porque isso foi uma dica do próprio Hall, né? Quando foi feita a avaliação da atividade dela na mucosa vaginal, na mucosa cervical, né? E toda a região atingida pelo parto, ele disse, olha, se isso é tão bom para a mucosa vaginal, por que não é bom para a mucosa oral, para a mucosa estomacal? Né? Aí experimentou. Resultado, tem uma atividade fantástica cicatrizante de úlcera gástrica. Então, isso aí já deu origem a 2 produtos que não estão oficializados. Um elixir de aroeira para o estômago e um creme vaginal de aroeira para tratar de problemas cervicais. Principalmente de cervicovaginite, com ulceração do colo do útero, cujos experimentos mostram que cicatriza tudo, fica tudo novo de novo, com cerca de 3 semanas de tratamento. Professor, com todas as dificuldades, né, que a gente sabe que existem, esse projeto, de qualquer forma, é uma das suas grandes obras, né? E eu tenho sempre a curiosidade de saber, assim, quão grande ela está, quer dizer, até onde ela foi, no interior do estado do Ceará, mas já sei que ultrapassou os nossos limites estaduais, já foram para outros estados. O senhor tem uma ideia, assim, de quantas farmácias vivas existem no Ceará e além do Ceará? Tenho uma ideia, sim. Inclusive, como eu não, pessoalmente, o projeto Farmácia Viva não faz o controle das unidades de farmácia viva existentes. Mas, através do programa do Estado, eles têm feito alguns levantamentos, né? Existem farmácias vivas de 2 tipos diferentes. Aliás, talvez até mais. Farmácia viva que faz só manipulação de chás. Farmácia viva que, além da manipulação de chás, faz também distribuição de mudas e de preparados mais farmacotécnicos, pomadas, xaropes e cápsulas, etc. Então, esses levantamentos oscilam muito em função daquilo que eu já expliquei, né? Da vontade política dos prefeitos, mas tem, em média, instalados no interior do Ceará, cerca de 40 farmácias vivas. Dessas 40, 8 são completas, com um dos exemplos grandes é de Viçosa, de Maracanaú, de Xaramubim, de Itapipoca, né? São realmente farmácias vivas que foram para diante, que se mantêm até hoje, não sei até quando.
Recentemente, agora eu já estou criando uma nova política de instalação de farmácia viva. Apesar dos recursos serem muito pequenos, está dando para eu fazer, uma vez por ano, uma farmácia viva de boa qualidade. Em recursos humanos, como é que o senhor vê a continuidade? É um grande problema, realmente. Esse é um grande problema. Pelas características como a farmácia viva foi gerada, quer dizer, ela foi gerada por uma pessoa que teve um treinamento de 25 anos de botânica, ao lado de 25 anos de práticas de farmacologia, ao lado de 25 anos de práticas de química orgânica, né? E ainda mais ao lado de talvez 25 anos de uso de levantamentos bibliográficos, inclusive de computador. Eu não consegui ainda fazer com outras pessoas assumissem esse tipo de coisa. Então sempre tem situações parciais. Uma pessoa pode tomar conta das plantas, outra, tem um grupo muito bom que pode tomar conta da transformação da planta em medicamentos. Há uma tendência muito grande das pessoas que trabalham com plantas medicinais de correr muito para a parte química. Isso é uma tendência, não é cearense, é uma tendência nacional, influenciada pelos grandes químicos de produtos naturais que tem no Brasil, né? Onde o grande gol de um químico orgânico que vai trabalhar com plantas não é conseguir saber se essa planta funciona para o tratamento de alguma coisa. É saber se tem uma substância nova que nunca ninguém viu, né? Quer ela sirva, quer não sirva, não interessa. Quer saber se ela é nova, né? Quando, na realidade, eu acho que o esforço devia ser dedicado em cima, se eu tenho, só no Nordeste, 600 espécies diferentes, as quais são atribuídas a atividades medicinais. Então, a primeira coisa caberia a farmacologia, como foi no PPPM. Atividade atribuída existe? Se existe, vamos estudá-la, né? Mas, na maioria dos grupos brasileiros, inclusive daqui do Ceará, isso não é feito, né? Eu não consegui formar escola dentro da minha atividade, né? Apesar de ter muito apoio de estudantes, de colegas, trabalham junto comigo, mas uma pessoa para dizer, olha, eu vou sair, você toma conta. Toma conta de um certo modo, mas de qualquer modo tem, né? O que eu mais estranho é que não tenha nenhum farmacêutico. Eu tenho alguns agrônomos que trabalham comigo, né? Mas farmacêutico trabalha lá dentro, até agora eles não apareceram, né? Uma curiosidade que acho que a sua história começa lá na antiga Pílulas do Mato, né, de seu bisavô, se tem alguma influência na sua formação. Ele que ainda lá hoje Casa José de Alencar, digamos assim, fabricou as primeiras pílulas, e de que forma isso influenciou a sua formação como farmacêutico e como um estudioso das plantas medicinais. Realmente isso teve uma influência grande na minha formação. De modo geral, eu tinha sempre uma tendência para o lado da saúde, ciências da saúde. Desde menino eu tive essa curiosidade e essa tendência de procurar saber as coisas. E eu não conheci meu bisavô, mas conheci o meu avô. Meu avô tinha herdado as pilas de matos e passou a fabricar essas pilas de matos. Meu pai foi também farmacêutico, que tinha uma farmácia e repassava essas pilas de mato para frente. Além disso, o meu avô mantinha, às vezes, até um laboratório dentro de casa. E fazia não só pila de mato, ele fazia outras coisas com plantas e, às vezes, até sem plantas. Eu me lembro que, em uma ocasião, a minha mãe estava preparando uma receita dele, uma receita de mercúrio com ácido nítrico, que saem umas nuvens vermelhas, né? E minha mãe era muito bonita, eu olhava assim, aquilo ali parecia uma santa descendo do céu, né? Então, não sei, essas coisas marcam muito a gente. Conversando com meu pai e vendo a tradição farmacêutica, bisavô, avô, meu pai, eu digo, não, vou ser farmacêutico. E entrei para a faculdade. Como é que transfere para a comunidade não só a eficácia, mas também os problemas de toxicidade que a planta pode ter. A toxicidade, geralmente,
não foram determinadas em pessoas, em humanos. As toxicidades a gente encontra na literatura e encontra, seja a literatura publicada aqui, com produção nacional ou com produção local, né, como é o caso da farmacologia, que publica, mas publica para o mundo todo. Então, a gente capta essas informações e deduz da toxicidade porque ela não é tóxica para animais, então também o povo tem uma utilização ao longo de muito tempo, então a gente já assume que ela não é tóxica e repassa. Agora, o aspecto mais difícil de transferir é saber transferir que o indivíduo use aquela planta certa. Vou explicar por um exemplo. Cidreira. Eu acho que praticamente todos vocês que estão aqui conhecem cidreira, já ouviram a conversazinha que tomar um chá de cidreira é calmante, o marido chega em casa muito zangado, a mulher, espera aí, meu filho, eu vou fazer um chá de cidreira para você. Então, isso acontece. Eu fiquei preocupado quando encontrei várias plantas com o nome de cidreira e que aparentemente eram diferentes. Uma pessoa usava uma, a outra usava a outra, e assim eu consegui reunir 7. Dessas 7, eu plantei lá no horto, consegui fazer as essicatas e mandei essas essicatas para o Kew Garden. E a verbenácea, o especialista estava lá no Kew. Aí a resposta veio, todas elas são Lípia alba. Então, as 7 não eram 7, era uma só, mas tinham diferenças. Eu aí fiz um trabalho farmacológico e um trabalho químico. Então, essas 7 viraram 3 bem diferentes, uma das outras. Então, uma delas é praticamente igual à cidreira original, que a cidreira original é europeia, não é brasileira. A cidreira original é Melissa officinalis. E provavelmente os portugueses, quando aqui chegaram, onde eles sentiam um cheiro parecido, eles não tinham a melissa mais, então passaram a usar as que tinham um cheiro parecido. Que todas elas eram do gênero Lípia alba. Então, como é que eu vou conseguir que as pessoas que estão dentro das farmácias vivas peguem a cidreira certa? Então, a unidade de farmácia viva tem que receber a muda preparada no horto matriz. Daí a grande importância do horto matriz. Porque se disser, olha, você planta cidreira no seu canteiro e vai usar para a farmácia viva, isso não vai dar certo. Porque tem uma que é expectorante, tem uma que não tem efeito de nada e tem outra que tem efeito tranquilizante. Mas se olhando uma para a outra, você não acha diferença. Ainda hoje eu estava dando aula lá, mostrei isso às pessoas que estavam querendo aprender e uso do artifício. Olha, tem que ter uma condição certa, a planta tem que ser tirada daqui. Eu vou lhe mostrar por quê. Aprenda a cheirar as 3 plantas diferentemente. Então, essa daqui é a que é a verdadeira. Então, onde você encontrar diferente desse cheiro, não utilize. É o mesmo caso do eucalipto. No caso do eucalipto, o brasileiro usa, praticamente 100% do brasileiro usa como eucalipto para fazer remédio, para fazer inalação, para fazer gargarejo, para beber com chá. O eucalipto é errado. Usa o eucalipto citriodora, que esse eucalipto tem cheiro de banheiro limpo e aromatizado. Enquanto que o eucalipto realmente medicinal tem um cheiro completamente diferente. Que eu digo para eles, olha, tem que ter cheiro de remédio. Qual remédio? Tipo Vaporub, tipo Transpulmin. Tendo esse cheiro, é o verdadeiro, é o medicinal. O outro não é, mas o outro é mais cheiroso. É mais cheiroso, mas não é medicinal. Então, a gente tem que usar uma série desses artifícios. Por isso é que eu evitei que a informação fosse direta para o povo, porque poderia gerar uma confusão entre eles, sem saber como escolher a planta. E passar a utilizar somente aquelas que estão dentro do horto e formando o pessoal. Pegar e treinar pessoas que reconheço, sabem como plantar, porque tem uma série de técnicas
de condições que precisam ser observadas para que a planta permaneça com a sua qualidade. Mas, professor, mas também existe uma variação de atividade na planta, dependendo da época do ano? Isso pode acontecer, mas cada caso é um caso. Lipicidoides, por exemplo, que é o alecrim-pimenta, a variação dele não ultrapassa 10%. Outras, como a alfavaca, a variação é diária. Ele tem 2 princípios ativos. Um, que é o tirado inclusive até do cravo, que é o eugenol, e tem um que é igual ao tirado do eucalipto. Esse do eugenol, na planta coletada a meio-dia, só tem ele. O outro, na planta coletada às 5 horas da tarde, só tem o outro. Aí como é que você vai fazer? Você tem que ensinar as pessoas como fazer isso. Olha, se você tem essa planta, está aqui, planta lá, mas se você quer usar para lavar a boca, fazer um bochecho, você tira meio-dia. Se você quer fazer um banho antigripal, você tira às 5 horas da tarde. Agora, esse conjunto de informações, esse conjunto de características de plantas diferentes, ou de propriedades diferentes de uma mesma planta, isso aí é que precisa que tenha gente com vivência, né? É preciso a pessoa se apaixonar pela matéria. Eu não sei se precisa ter 4 gerações de farmacêuticos como eu tenho, né? Meu bisavô, meu avô, meu pai e eu, né? Não sei. Ou se é preciso realmente ter colaboradores e amigos, como eu tive a sorte de ter, né? E que muita gente não tem. Mas, bem, novamente eu vou repetir o que já disse. Eu acredito que no futuro a gente terá êxito com isso. Montei de agronomia em 50 e mais ou menos em 60 foi que eu conheci o mato nessa época, em 60. Trabalhando, procurando, quer dizer, colaborando um pouco no material botânico que encontramos aqui no PC, para ele fazer a sua tese. E então trabalhei e conhecemos, eu e o Matos, durante 35 anos, percorremos esse sertão, essas caatingas, essas matas aqui do Nordeste, da ponta do calcanhar de Natal até Maracassumé, no Maranhão. E a gente sempre trabalhava, passava 15 dias no mato coletando planta. Como um caso interessante que aconteceu, foi uma coleta que nós fizemos de Parnaíba, e o que tinha lá para almoçar, tinha uma bodega, uma merceariazinha, tinha rosca do dia anterior e um caldo de cana lá de garapa, ali na prateleira, já também do outro dia, já quase azeda. Então, nós pedimos a comida para almoçar, só tinha isso. Então, a gente pegava a rosca, dura, molhava e comia. Então, isso é uma das nossas atividades. E assim, nós, durante 35 anos, trabalhamos juntos, e ainda hoje trabalhamos. Se me permite, assim, eu acho que essa dupla é um forte aspecto do trabalho, né, que foi desenvolvido ao longo desses anos todos. A gente tem 2 exemplos aqui de, eu acho que dos maiores conhecedores de plantas aqui no Nordeste. E como é que se deu então essa interação entre vocês dois de passarem tantos anos, exatamente isso, até mesmo numa ocasião como essa, o trabalho ainda acompanha vocês? Então, a parte de campo todinha foi feita por nós dois, por uma razão muito simples. Ele era botânico e eu era farmacognóstica, né? E a farmacognosia tem essa grande vantagem, ela é uma ciência que liga botânica com farmacologia e com química. Então eu fiquei, vamos dizer, como pivô nessa situação e trabalhando ao lado do Afrânio, muito prazerosamente, foi um grande companheiro de viagem durante todo esse tempo, e ainda continuamos assim, não é? Sempre que eu tenho dúvidas botânicas, eu ainda recorro a ele, como recentemente agora eu estou querendo fazer até hoje.
Doutor Matos, o senhor é o grande conhecedor de planta medicinal no Ceará e no Nordeste tudo. E eu acredito que o senhor tenha centenas de plantas nossas já mais ou menos estudadas, que o senhor fez um trabalho grande em revisão de literatura, com a parte que o senhor mesmo já, né, desenvolveu e de outras pessoas também, da química, da farmacologia. Então, isso é uma coisa muito importante, porque um dos resultados, ou os resultados desse trabalho, foram publicados em vários livros. Mas um desses livros eu considero especialmente importante, que é exatamente um livro sobre as plantas mais, digamos assim, validadas, entre aspas, do ponto de vista farmacológico e químico também, dentre aquelas conhecidas e utilizadas na comunidade do Ceará e da região Nordeste. E quando seria, digamos assim, reeditada uma terceira, né, versão do livro? Durante todo esse trabalho de inter-relação com os grupos, quando eu desenvolvi o chamado Projeto Farmácia Viva, uma das coisas principais desse projeto foi transferir as informações que eu tinha para as pessoas que pudessem ler se utilizar dessas informações. Esse livro depois foi, vamos dizer, deu origem a outros. Eu fiz mais dois outros chamados, um Farmácia Viva e outro Plantas Medicinais do Nordeste. O Farmácia Viva, escrito numa linguagem mais popular para o pessoal que trabalha nas unidades de farmácia viva. E o outro para o pessoal de nível superior. Uma espécie, inclusive, de certo modo, até de desafio de que médicos, farmacêuticos, dentistas também passassem a conhecer plantas medicinais. Uma coisa que também me impressiona é que, através desse trabalho, das publicações desses livros, da insistência de implantar a unidade de farmácia viva, que extrapolaram, inclusive, o Estado, o governo acabou conseguindo aprovar um trabalho que vinha rolando há muito tempo sobre a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Se vocês examinarem as normas dessa política, grande parte está baseada exatamente no projeto Farmácia Viva. Agora resta saber como é que isso vai ser implantado no Brasil inteiro, porque aqui no Ceará ele teve uma fundamentação muito grande, que praticamente eu não encontro em nenhum outro estado do Brasil. Que foram esses 35 anos de atividade conjunta, não só de botânica, porque na botânica ia para a farmacologia, e nós estávamos juntos na farmacologia. Ia para a química e nós estávamos juntos com a química. Então, essa combinação química, botânica e farmacologia é extremamente rara. E ela gerou o projeto Farmácia Viva. Por que gerou o projeto Farmácia Viva? Quando eu trabalhei para um programa da SEMI, chamado PPPM, a gente tinha uma série de informações, inclusive da Organização Mundial da Saúde. Então, nessa época, eu tomei conhecimento de que apenas 20% da população dos países em desenvolvimento do terceiro mundo, só 20% tinha recursos para comprar medicamentos. E a gente faz umas continhas fáceis, né? Nordeste tem 50 milhões de habitantes, 20% são 10 milhões. 10 milhões de habitantes têm dinheiro para comprar medicamento. E os 40? Os 40 milhões, o que é que eles vão fazer? O governo também enxerga isso e diz, vamos fazer através do SUS. E passa a distribuir medicamento através do SUS. Mas ele não consegue atingir os 40 milhões. Eu acredito que sobram de 10 a 20 ou talvez 30 milhões de habitantes de nordestinos, que a única opção que tem é buscar medicamento na natureza. Ou nos mercados públicos, nos vendedores de ervas. Então, a ideia do projeto Farmácia Viva é substituir essas ervas que são utilizadas, que no levantamento são cerca de 600 ervas diferentes, pelas que a gente pode selecionar através do trabalho da Glaucia, através do trabalho da química, através da literatura publicada na internet,
Das 600, nós só conseguimos cerca de 100, que a gente pode dizer que são validadas entre aspas. Porque a validação oficial é feita através de um ensaio clínico, que a gente não pode fazer. Mas eu comecei a utilizar como ensaio clínico o uso de plantas durante séculos, né? Que o povo usa sem nenhum caso de incidentes tóxicos nem nada. E com a informação química e a informação farmacológica, juntando com esse aspecto, então eles passaram a entrar no projeto Farmácia Viva para tentar substituir as plantas que o povo usava sem nenhuma informação pelas plantas que a gente já tinha informação. A minha decisão para chegar a esse ponto se tornou simples na hora que eu pensei. Se eu tenho uma pessoa que está usando uma planta errada e eu sei qual é a planta certa, que eu daria à minha família, então eu recomendo para essa pessoa. Embora ela não tenha passado pelos trâmites legais da Anvisa de fazer uma série de outras atividades, outras medidas particulares que serão feitas. Isso tem uma vantagem. O povo passa a usar com mais segurança essas plantas e, depois de saber que elas têm essa atividade, a indústria farmacêutica agora já pode pegar essa planta, completar todos os estudos e melhorar a nossa indústria de fitoterápicos nacional e passar a explorar as nossas plantas em benefício de nossa gente. Isso é mais ou menos uma síntese da ideia da Farmácia Viva. Matos, eu tive assim, a honra de participar, que eu acho que é o maior impacto desse projeto, é o alcance social que ele tem, onde você vê pequenas comunidades desenvolvendo esses projetos de farmácias vivas e até mesmo municípios fazendo projetos no sentido de estimular essa implantação da farmácia viva em seus municípios. Então eu tive a honra de participar de um desses projetos. E em termos de números, já que o senhor citou alguns números, qual é o impacto que isso tem em termos de redução de custos para a população, para uma administração, para o gestor? Olha, é realmente uma coisa impressionante quando você consegue medir essas coisas. Teve um trabalho que foi desenvolvido por um grupo de farmacêuticos, eram 3 farmacêuticos que trabalhavam lá no Iguatu. Então eles fizeram uma avaliação sobre as plantas da farmácia viva que eles podiam fabricar, lá no laboratório que foi instalado lá. E comparar os custos desse produto com o custo dos produtos industriais que eram distribuídos pela Secretaria de Saúde. É uma quantidade enorme, tinha produto que eles distribuíam mensalmente 400 unidades, outras distribuíam quase 1000 unidades. Então, quando ela fez essa comparação, em alguns casos você tinha uma diferença pequena, cerca de 20% a 30% de custo mais baixo na farmácia viva. Em outros tinham diferenças completamente absurdas, né? O que era quando o medicamento industrial era extremamente caro e você conseguia um medicamento feito na farmácia viva por um preço lá embaixo. Isso teve realmente um impacto muito grande. Muitas vezes, quando você instala uma farmácia viva numa determinada secretaria, pouco tempo depois vem uma eleição e o prefeito é trocado pelo outro partido. A primeira coisa que ele faz é acabar com a farmácia viva. Então, essa instabilidade devida exclusivamente a decisões políticas que não interessam ao povo, que se interessam só ao político, realmente tem evitado que a farmácia viva se estenda por todo o estado ou por todo o Nordeste. Embora a gente tenha farmácia viva instalada em várias partes do Brasil já. Professor Matos, a Seara da Ciência, há 1 ano ou 2 atrás, homenageou o senhor, né, colocando o senhor entre 22 cientistas internacionais. E, na verdade, 5 são brasileiros, e dos 5 brasileiros, 2 são cearenses. Um é o senhor e o outro é o Rodolfo Tioff.
E depois, no dia da inauguração desse painel, que o senhor esteve presente, durante as nossas conversas, o senhor revelou uma coisa muito interessante para nós. Não sabíamos que o senhor tinha tido contato com o Rodolfo Teófilo, que é o grande sanitarista cearense, eu diria assim, o Oswaldo Cruz do Ceará. E aí o senhor contou uma história fantástica, que eu gostaria que o senhor repetisse aqui. Nossa. A história da vacina, como é que o senhor teve contato com o Rodolfo Teófilo no tempo daquelas pestes que davam no Ceará, né? Realmente eu não posso lembrar, né? Porque eu era criança e realmente muito pequena. Mas minha mãe é que contava que o Rodolfo tinha uma certa ligação familiar, ele tinha um filho que era casado com uma prima do meu pai, e ela disse que eu fui vacinado pelo Rodolfo Teófilo, né? Então, a história dessa vacinação é que é realmente extremamente impressionante. Ele tinha estado na Bahia, onde trabalhou no vacinogênio e teve contato com a vacina de varíola, né? Vacinação contra a varíola. E quando ele chegou no Ceará, quem quiser saber direitinho como é o que estava acontecendo nessa época, pode ler o livro do Lira, que foi publicado há algum pouco tempo. Edição esgotada, mas acho que alguém deve ter, descrevendo a vida de Rodolfo Teófilo. O que foi a varíola naquela época no Ceará. Matava uma quantidade de pessoas enorme, a ponto da prefeitura mandar apanhar os cadáveres de carroças e levar para o cemitério e enterrar em vala pública, né? Vala comum para todo mundo. Bem, mas para ele fazer com o controle dessa epidemia, ele pegou uma vaca, uma novilha, raspou a barriga da novilha, inoculava o vírus da varíola, cobria com um lençol muito limpo, botava uma caneta no bolso, né, ou mais de uma, para não usar uma em cima da mesma pessoa na outra, e saía de casa em casa. Cada casa ele entrava e tal, aí ia lá na vaquinha, pegava com um capilar um pouquinho daquele sumo que estava saindo ali, aquele plasma, né, aí passava na pessoa. Às vezes estava até briga. Está passando doença da vaca para os meus filhos. Mas ele conseguiu fazer isso N vezes com N pessoas e dentro de pouco tempo acabou com a epidemia de varíola no Ceará. Ele era um homem extremamente polêmico. Uma das coisas que ele fez, que pouca gente sabe, ele é o inventor da cajuína. Ele muito preocupado, porque sabia que a produção de caju era enorme aqui no Ceará, e que se perdia uma quantidade enorme de cajus. Ele disse, puxa, se ele tem suco como a uva tem, e se faz vinho de uva, por que não se faz de caju? E tentou resolver o problema. Resolveu esse problema, ele verificou logo que a quantidade de tanino muito grande não deixava que pudesse ser transformado em vinho. Ele resolveu, então, tirar o tanino. E conseguiu tirar com... Ele usava uma cola proteica, uma substância que precipitava o tanino e ele esterilizava aquele suco, né, que era incolor, ele botava em banho-maria, depois botava no frio as 3 vezes, fazia o processo de esterilização chamado pasteurização, que foi descoberto por Pasteur e desenvolvido por ele. Aí a cajuína toma aquela coloração. E se o trabalho tiver sido bem feito, ela vai durar 1 ano todinho sem problema. Mas ele foi além. Ele fez a cajuína gaseificada. Ele fez isso e chamava champanhe de caju. Como o governo era inimigo dele, proibiu a venda. Os jornais da época trazem, inclusive, a polêmica de um falava, o outro respondia, etc. Mas realmente foi um homem genial. O Mato tinha um negócio de máquina, um negócio de câmera, de Fotográfica. tripé. Ele tinha gostava muito, eu não gostava, não era muito disso. Fotográfico bom era. Ele tinha uma aparelhagem, olha, nós fomos atrás dessa planta no Maranhão. Chegamos lá no local, na estrada que ia para o Belém,
E de um lado tinha umas casazinhas de palha. E do outro lado, o dono da fazenda estava construindo uma casa e metade estava coberta e a outra aberta. Bom, nós chovendo para entrar, para que nós pudéssemos entrar, tinha uma janela. Era complicada, a janela alta, porque as portas estavam fechadas. E 6 horas da tarde, atrás dessa planta. Como é o nome da planta, da espécie, eu não me lembro, não sei o quê. Cravinho do Maranhão. Uma planta, eu não me lembro, não sei o quê. O cravinho do Maranhão, né? É, o cravinho do Maranhão. Eu não me lembro qual é a espécie agora. Daqui a pouco eu me lembro da espécie. O que estraga a velhice é a idade, você sabe disso. Então, conseguimos entrar e o Matos, naquela região, numa estrada, só tinha casa de um lado, casa de palha, né? Foi aí que nós jantamos peixe com cerveja quente. Sardinha com cerveja quente. Foi o jantar nessa ocasião. Então, nós deitávamos e eu armei minha rede. Nós levávamos a rede, né? Porque lá armávamos a rede. E quando foi de noite, eu estava vendo uma complicação, umas vagas, estão roubando a gente. Estão roubando. E eu acordei e fui ver o Matos. Eu não sabia do problema. A máquina, ele não deixou do carro. Ele tirou, tinha esse saco plástico, ele botou todo aquele conjunto, as peças, não, virou, botou do saco plástico, amarrou no pé, para poder... E eu vi aquele negócio mexendo, tal. Foi assim que ele conseguiu salvar a máquina dele. Com aquelas... Veja bem, esse do Maranhão, já quase no limite com o Pará. Lá em Maracaçubé. Atrás de uma planta medicinal. Eu não me lembro, simpopélio, né? Simpopélio, né? É uma laurácea. Não era simpopélio, não? Simpopélio. Não, tem outro nome, não me lembro. Eu não me lembro também agora o nome. Foi um dos... Mas era uma planta... Essa planta, inclusive, chegou a ter importância comercial como substituto do cravo da Índia. Por isso que chamava Cravinho do Maranhão. E como o programa de óleo essencial queria publicar a análise de todas as plantas do Nordeste que fosse aromática, então eu peguei essa missão junto com a Fran de localizar o Cravinho do Maranhão. Subimos lá esse Maranhão todo, várias estradas, meu Deus. Eu me lembro que quando chegou num determinado lugar, apareceu uma pessoa, né, numa vilazinha, aí disse, eu sei onde tem. Então, vamos lá. Aí pegamos a caminhonete e fomos, ele mandou parar num determinado ponto, onde deveria entrar no mato. Aí saímos no mato. Acontece que o homem era acostumado no mato, andava depressa e eu, espera aí um pedacinho, né? Aí descansava, andava mais um pedaço. Daqui a pouco encontramos ele parado, assim, boca aberta, olhando para o terreno, limpo. Doutor, era tudinho aqui, isso aqui era ele, agora não tem mais nada. Eu digo, oh, que desgraça mesmo. Tinha sido roçado para plantar feijão ou qualquer outra coisa. Não tem nada, vamos atrás. Mais adiante encontrei outra coisa que me revoltou. Uma companhia de São Paulo estava lá com um maquinário enorme, fazendo uma devastação enorme. E eu me lembro muito bem, tirei até uma fotografia. Tinha uma árvore cortada que deveria ter 1,90 m, 2 metros de diâmetro. Estava deitada. Aí eu perguntei ao capataz, o que é que vocês estão fazendo aqui? Não, estamos tirando madeira para não sei o quê, para São Paulo. Né? O senhor sabe qual é a idade dessa planta que o senhor abateu aí? Não interessa. Então você me deixa tirar um retrato seu, Ciro? Fica aí perto dela. Aí tirei uma fotografia, a planta passava quase um palmo na cabeça dele. E o nome dela, eu não sei qual é a espécie botânica, mas o nome popular era Angelim Pedra, que é muito usado nas serrarias. E os operários que estavam trabalhando diziam assim, não, doutor, por aqui tem,
mas é difícil encontrar, não sei porquê. Quando a gente derruba a árvore, a gente sente o cheiro dela, mas não consegue localizar porque fica tudo acabado, né? Afinal de contas, um belo dia, aliás, nessa mesma história da máquina, quando foi de manhã, você encontrou um caboclo que estava na estrada e ele disse, eu tenho no meu roçado lá em cima. Como eu não tinha muita capacidade atlética, digo, não, Afrânio, não vou subir esse morro, não. Aí o Afrânio subiu e trouxe a morte que permitiu a análise. Essas são as coisas que têm uns trabalhos relativamente difíceis, às vezes até cansativos, mas extremamente prazerosos quando a gente consegue a vitória. Ainda hoje eu tenho uma recordação muito boa de todo esse tempo. Em função disso, a gente fica, uma banda da gente fica extremamente orgulhosa, né? E a outra banda fica achando que talvez a gente nem merecesse tudo isso. Que qualquer outra pessoa poderia ter feito a mesma coisa que eu fiz. Mas essa atitude diante do trabalho realizado durante toda uma vida, né? Eu me formei em 1945, portanto, muito mais de meio século. De lá para cá, eu entrei na universidade, que não era universidade, mas virou universidade, em 1950. Portanto, meio século e mais 8 anos. Esse meio século de universidade foram praticamente todo ele dedicado a duas coisas que realmente me encheram de prazer e de satisfação, que a gente pode dizer, mas eu estou sendo pago para fazer o que eu gosto, que era ensinar e pesquisar com plantas. Realmente isso me deixou satisfeitíssimo durante toda a minha vida, né? E eu gostaria que realmente eu pudesse repassar todo esse tipo de pensamento, toda essa atitude para N pessoas, que elas pudessem também gozar do mesmo prazer que eu sinto quando conto essa história.